Meus nobres irmãos e nobres irmãs, estamos iniciando nesta manhã o nosso trabalho. Um bom dia a todos e agradeço sempre ao coração querido de Nossa Senhora pela oportunidade que ela me concede de podermos vir através deste instrumento levar algum conhecimento sobre os ensinamentos da Boa Nova do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Que a luz desses ensinamentos façam morada no coração, na mente de cada um que está participando deste estudo. No nosso vídeo anterior, aconteceu um problema de som pela nossa inexperiência que procuramos corrigir. E eu aproveito a oportunidade para pedir desculpas a todos. O nosso estudo de hoje, ele diz respeito, como todos os outros, mas tem-se a impressão de que o problema está se avolumando cada vez mais, está aumentando cada vez mais, à medida que o tempo passa. Mas é um problema antigo, é um problema muito antigo. Aliás, dois, que no final se resume num. Nós vamos falar a respeito da obsessão, que é um tema muito complexo, e vamos falar também a respeito do suicídio, que é antiquíssimo, mas que ultimamente parece que está invadindo a área da infância das crianças. A obsessão é uma ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Geralmente é usada para significar ideia fixa de alguma coisa, gerando um estado mental doentio. A obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral, que dá ascendência a um espírito mau. E por essa razão, um espírito mau, ele não cria a obsessão na vítima. Ele não tem poderes para isso. Criar a obsessão em determinada pessoa. O espírito mau não faz isso. Ele atua, ele investe, ele desenvolve, intensifica o problema que já existe na vítima. Ele faz tudo isso. Então, o espírito obsessor, ele aproveita as tendências negativas que a pessoa já tem. E ali ele investe em cima daquilo. Ele não coloca a obsessão em você, ele não coloca o problema em você. Ele explora o que você já tem. E ele sabe que o seu ponto fraco é aquele ali. Então, se ele quer prejudicar, ele vai atuar em cima daquilo. E, dependendo do teu conhecimento, da tua sensibilidade, você percebe quando uma entidade sofredora
uma entidade má se aproxima de você. Observa teus pensamentos. Nós falamos de pensamento em trabalhos anteriores. Observa. Policia teus pensamentos. Quando você começar a notar que tem um pensamento mau, insistente, ali na tua mente, de manhã, de tarde, de noite, tome cuidado, que isso é um princípio de uma obsessão. É uma ação persistente de um espírito que quer te prejudicar. Para começarmos a conversar, todo homem, de uma certa maneira, possui obsessão. É um obsidiado. Pelo menos na situação simples. A obsessão simples. Todo homem é. E a obsessão, todos nós somos obsidiados. E a obsessão, ela se divide em 3 partes principais. É a obsessão simples, que ela se instala e nós temos o domínio dela. Você pode sair dela a hora que você quiser. Claro, através da oração, através do trabalho, prática do bem, mudança de pensamento, você se desliga dessa obsessão simples, sem a ajuda de ninguém. Você sai dela. A obsessão simples. Se você não cuidar dela, deixar que ela se instale e ali permaneça, sem cuidado nenhum seu, ela vai se agravar. Com o passar do tempo, ela se agrava e se transforma em fascinação. Da obsessão simples, você pode sair. Quando ela se agravar e se transformar em fascinação, você já vai precisar de ajuda. Já vai precisar de... Você não sai sozinho. Vai ter que ter uma ajuda para alguém que tem ascensão moral, te ajudar a fim de reconduzir a fascinação à situação de obsessão simples. Aí é com você. Aí você sai. Aí precisa de ajuda na fase fascinação. Se você não cuidar da fascinação, a tendência é se agravar com o passar do tempo. Ela se agrava e se transforma em subjugação. Essa subjugação, ela se divide em subjugação moral e subjugação física. É aquela antiga, que consta inclusive na Bíblia, antiga possessão. A possessão, a doutrina espírita chegou à conclusão de que ela não existe. Não existe possessão. Existe a subjugação, que pode ser moral. Então, a possessão dava a ideia de um espírito um espírito estranho se apoderar do corpo físico de alguém que não é o dele. Isso não existe. Isso não pode existir. A lei não permite. Espírito nenhum pode ocupar um corpo que não seja dele. Então, você vê o médium incorporado, o espírito não está nele. O espírito comunicante não está nele, no médium. Ele envolve o médium e atua na mente dele. Mas ele não entra aqui, porque não pode, a lei não permite. Por uma razão muito simples. É bom que a gente entenda essas coisas. Quando o espírito vai reencarnar, ele está no plano espiritual e vai reencarnar,
o futuro corpo físico dele é construído átomo por átomo, célula por célula, molécula por molécula, baseado na vibração desse espírito que será o futuro ocupante daquele futuro corpo. Então aquele corpo ele está sendo construído dependendo das vibrações do espírito que o irá ocupar. O meu corpo foi construído com a frequência vibratória do espírito que está aqui. Por isso que não existe um espírito com frequência vibratória igual ao outro. No universo, ou nos você pode escolher. Não existe um espírito com frequência vibratória igual ao outro. Não existe. Cada um tem a sua frequência vibratória. Por essa razão, um outro espírito não pode ocupar o meu corpo que foi construído com as minhas vibrações. A vibração dele é outra. Então, quando ele quiser entrar aqui, não encaixa. Não tem jeito. Porque as vibrações são diferentes. Por isso que o médium, quando recebe uma entidade, o espírito comunicante, ele envolve o médium, ele não entra. Então, antigamente, se achava, quando a pessoa estava incorporada, se achava que estava com o espírito ali. Geralmente um demônio, como eles chamavam, né? Mas ele estava sendo envolvido numa dessas situações que nós estamos falando, que é a subjugação moral ou subjugação física. O espírito, com a sua ascendência moral maldosa, tem poderes, ele domina o médium. Nesse caso, já é obsessão grave. Obsessão grave. Então, possessão não existe. E possessão dava ideia de posse. Então a doutrina espírita achou por bem mudar isso, cientificamente comprovado, que é subjugação. O espírito subjuga aquele que certamente é mais fraco do que ele. A subjugação, a obsessão, ela pode ser de diversas maneiras. Tem a obsessão de encarnado para encarnado. Existe a obsessão de encarnado para encarnado. E esse processo mascara-se com o nome de ciúme, inveja, paixão, desejo de poder, orgulho, ódio. Muitas vezes ocorre por conta de um amor tiranizante, demasiado obsessivo, tolhendo e sufocando a liberdade do outro. Essa é a obsessão de encarnado para encarnado. Existe a obsessão de desencarnado para desencarnado. Dois espíritos no plano espiritual, um obsidiando o outro. É a obsessão de desencarnado para desencarnado. Existe a obsessão do encarnado para o desencarnado. É uma pessoa que está aqui obsidiando uma pessoa que já está no plano, um espírito que já está no plano espiritual. É a obsessão do encarnado para obsidiando o desencarnado. E existe a obsessão do desencarnado obsidiando um encarnado. É o comum, né? E existe a auto-obsessão. A auto-obsessão, ela se caracteriza por doenças imaginárias, doenças fantasmas. Tem muitas pessoas por aí que vivem dizendo está doente aqui, doente acolá, né? O dia todo, de manhã, tarde, de noite, sempre
Isso é obsessão. Isso é uma auto-obsessão. Existe a obsessão recíproca. Você me obsidia e eu te obsidio. Então veja bem as fases, né, da obsessão. Tem de encarnado para encarnado, obsessão de desencarnado para desencarnado, a obsessão de encarnado para desencarnado e a obsessão de desencarnado para o encarnado. Como existe a auto-obsessão, como existe a obsessão recíproca. Muitas pessoas enchem a boca falando que são livres para fazerem o que bem entenderem. Enchem a boca falando de liberdade. Eu sou livre, eu posso ir para onde eu quiser. Liberdade não é isso. Liberdade não é isso. Liberdade, a verdadeira liberdade, é o espírito isento de paixões. De vícios. Então, liberdade é o espírito isento de paixões, isento de vícios. Aquele que é sujeito a paixões e aquele que é sujeito ou escravo de vícios, ele não é livre. Ele não é um espírito livre. Isso não é liberdade. Aquele espírito que é escravo de vícios, de sexo, do dinheiro, do lazer, do jogo, do prazer e de tantas outras paixões que lhe trazem prejuízo moral, este não sabe ainda o que é a verdadeira liberdade. Foi por essa razão que nosso Senhor Jesus Cristo, com aquela autoridade cósmica que ele tinha, ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Enquanto você tiver um vício que te domine, você não é livre. Você não é livre. Você é escravo desse vício. O espírito humano, quando da preparação da sua reencarnação, ele recebe uma cota de fluido vital lá no plano espiritual. Os órgãos são preparados para assimilar esse fluido vital, assimilar esse fluido vital. A energia essa que ele vai usar durante todo o seu estágio aqui na Terra. O fluido cósmico universal, que muitos ultimamente chamam de energia cósmica universal, essa energia é pura. Nós assimilamos essa energia, absorvemos essa energia pelos nossos centros de força no perispírito e pelos plexos no corpo físico, como também pela respiração. Pela respiração. Nós assimilamos. Quando esse fluido cósmico universal penetra em nós, ele se transforma em fluido vital, que vai beneficiar os vários órgãos componentes do nosso corpo físico. Essa energia ele vai usar durante todo o seu estágio aqui na Terra. No seu perispírito estão registradas todas as situações que ele vai passar.
como provação ou expiação, que nada mais é do que a colheita do que ele semeou em existências passadas, em existências anteriores. Este, de uma maneira geral, é o que conhecemos como plano kármico. Todos nós temos um plano kármico. Esse plano é elaborado no plano espiritual em departamentos especializados para isso, baseado nos registros que estão no nosso perispírito, dos nossos pensamentos, palavras e ações de existências anteriores, está tudo registrado. Então, a espiritualidade especializada elabora um plano kármico e, de acordo com aquele plano kármico, tudo está ali para que a gente cumpra no momento em que estiver encarnado no mundo material. Tudo está ali naquele plano. Pelo menos as linhas gerais. Com exceção de certos detalhes, que vai depender do nosso livre-arbítrio total. Mas está tudo ali. E eles nos dão o combustível. O que é esse combustível? É a capacidade dos nossos órgãos absorver uma certa quantidade de fluido cósmico universal que vai se transformar em fluido vital para que a gente possa cumprir. Está lá 50 anos, então o combustível tem que durar 50 anos. 100 anos tem que ter combustível para durar 100 anos. Isso se você cumprir tudo direitinho, se você andar em linha reta. Agora, se você começar a andar em zigue-zague, esse combustível vai ser reduzido a metade. Você vai gastar sem necessidade. É aí que a morte chega antes. E chegando antes, você vai responder por isso como suicídio. Se você retornar antes do tempo, a lei vai saber onde foi que você gastou combustível, fluido vital, e vai te punir por isso. Você é tido como um suicida indireto. Dependendo do que constar no plano kármico, ele vai ocupar, esse espírito reencarnante, ele vai ocupar um corpo sadio ou doente. Muitas vezes, até antes de nascer, ele já apresenta deficiências orgânicas, precisando algumas vezes até de cirurgias dentro, né, do útero materno. Nem nasceu ainda, já está precisando de cirurgia. Existem casos inúmeros por aí. Essa nova existência vem recheada de provações, de dores, sacrifícios, decepções, amarguras, etc. Tudo de acordo com a sua capacidade de suportar. E em cima de tudo isso aqui é aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo dizia. A semeadura é livre, mas você vai colher. Assim como fizeres, assim encontrarás. De acordo com as tendências, ignorância ou fraquezas do espírito, ele acha que não terá forças para suportar determinadas situações que surgem em sua existência. E toma a infeliz decisão para resolver o problema, apelando, infelizmente, para o suicídio. Talvez não saiba ele que este é o pior crime que a lei eterna pode registrar. De modo geral, crê o candidato que o suicídio
ou creu candidato ao suicídio, que exterminando o corpo físico, põe fim ao sofrimento. Realizando o ato extremo, a grande ilusão se desfaz. Sai o espírito do sofrimento e cai na mais trevosa tortura que pode existir. Sai do ruim e cai no pior. Este doloroso assunto pode acontecer em 3 situações. Primeiro, por livre deliberação da pessoa. O suicídio ele pode acontecer em 3 situações. Por livre deliberação da pessoa, por influência de obsessores, por indução de terceiros. Isso está comprovado. Geralmente prevalece a livre deliberação da pessoa, pois mesmo que haja a influência de obsessores ou indução de terceiros, a decisão final cabe sempre à pessoa. Não podemos esquecer que a ação de inimigos espirituais é indiscutível. Então veja bem, o espírito ele não pode matar uma pessoa encarnada. Ele não pode. Ele tem 1000 instrumentos, mas a lei não permite isso. O que é que ele pode fazer? Ele leva você até o ponto final da situação. Agora, a decisão é sua. Por exemplo, o espírito obsessor, ele faz você comprar um veneno, ele faz você pegar um copo com água, ele faz você botar o veneno na água, ele faz você pegar o copo e levar até a boca. Agora, o ato de engolir é seu. Ele leva até lá, mas aquele ato final ele não faz, porque a lei não permite. Ele está assassinando uma pessoa encarnada. Ele pode levar você ao alto de um edifício, obrigar você a chegar até lá. Ele bota você no abismo, ali na beira do abismo. Agora, o ato de pular é seu. Ele não te empurra. Ele não pode fazer isso. O espírito obsessor. Ele leva você até numa situação na rua ou perto de uma linha do trem, para que naquele momento que vai passando um carro, aquela vontade de se jogar ali debaixo do carro é tua. Ou se jogar na linha do trem, essa decisão final é sua. O espírito obsessor ele não pode fazer isso. Ele pega uma arma, ele faz você adquirir uma arma, ele faz você colocar a bala na agulha, engatilha a arma, faz você engatilhar, faz você levar a arma ao teu ouvido ou parte da tua cabeça, ele faz tudo isso. Agora, o ato de apertar o gatilho é seu. Essa decisão é tua. Ele não pode fazer isso. Veja como a coisa é grave. Uma coisa ligada à obsessão, ligada a suicídio.
Existem 3 tipos de suicídios mais comuns: a destruição violenta do corpo, excessos como álcool, drogas, orgias, jogos, não é qualquer jogo. Geralmente aquele jogo em que o cidadão sai de casa, passa a noite todinha em determinado lugar, jogando, bebendo, fumando, etc e tal, gastando suas energias. É esse tipo de jogo aí. Alimentação, excesso de alimentação, isso é suicídio. E o menosprezo do vaso físico. Então, destruição violenta do corpo, excessos, bebida, álcool, geralmente, drogas, na droga está o fumo, orgias, desregramento sexual. Qualquer hora dessa nós vamos falar a respeito disso. Tem muita gente que se vangloria, geralmente homens, rapazes. Não, porque eu faço isso, faço aquilo, 3, 4, 5 vezes na semana, tal. Isso é um pobre coitado. Quem fala isso é um pobre coitado. Sabe por quê? Porque ele está provando que ele está muito mais próximo da animalidade irracional do que de planos mais evoluídos em matéria de evolução, mais elevados em matéria de evolução. Ele é um verdadeiro animal. À medida que o espírito evolui, ele vai se distanciando dessa energia. Essa energia ele vai utilizando para outras coisas em benefício da humanidade, não para satisfazer seus instintos bestiais, sexuais. Um dia nós vamos falar mais a respeito disso. Veja os grandes homens que aportaram nesse planeta. Eles não tiveram, no seu plano kármico não constava família, não constava união com mulher. Não que eles fossem de outro... Não é isso não. Eles vieram com a missão de distribuir amor pela humanidade e não um amor próprio dele. Um Chico Xavier, tantos outros por aí. Um Divaldo, né, que semeia o bem em benefício da humanidade. Eles pedem para que seja tirado isso do seu plano kármico, para não atrapalhar a sua verdadeira missão. Então, aquela energia sexual tal, ela é abrandada ou diminuída ou até retirada, porque ele já direcionou essa energia sexual para uma outra fase em benefício da humanidade. Mas isso, com o tempo, a gente vai entender muito mais. O suicídio não é só aquele que elimina a própria vida com a arma, ou se envenena, ou se atira de um edifício, ou embaixo de um veículo. É também aquele que comete excessos que resultam na antecipação do seu retorno à vida espiritual. Então, tem muitas coisas que a gente faz por aí para satisfazer nossos instintos que a gente não tem a mínima impressão de que você está abusando. Esse organismo físico, ele foi construído para que você chegue perto do limite. Se o teu estômago foi feito para suportar 1 quilo de alimento e você joga 2, 3 porque os teus olhos são maiores numa mesa farta de comida, então a tua gula foi muito maior do que a tua capacidade de suportar e você quer comer de tudo, ao invés de você botar 1 quilo que o teu organismo suporta, o teu estômago suporta, você, com os olhos da gula, você quer botar 1,5, 2, 2,5 e tal. O que vai acontecer? Você agrediu leis. Você passou dos limites.
E o organismo vai ter que botar aquilo para fora, porque ele não foi feito para suportar aquilo. Aí vem as ânsias de vômito. Você tem que jogar isso com alimento, com água, com bebida, com tudo. Passou do limite, o organismo não suporta. Agora, se você começar a encharcar, um dia, ao invés dele botar para fora, ele vai se danificar. Aí vai aparecer as doenças de fígado, de rins, de estômago, disso, daquilo, tal, tal. Por quê? Por causa da sua gula. Outras coisas, tem muitas outras coisas por aí, meu Deus do céu, que a gente precisa estudar para aprender muito mais. Então vamos ter oportunidade. Hoje, segundo a descrição dos espíritos e os ensinamentos doutrinários, são as seguintes consequências gerais do suicídio. Primeiro, visão pelo próprio espírito do seu corpo em decomposição. Flagelações nos planos espirituais inferiores. Frustrações de tentativas para a reencarnação. Reencarnações dolorosas com agravamento de provas. Decepção em ver que continua vivo e com os problemas agravados. É uma desilusão total. Hoje, a humanidade, especialmente aqueles que não conhecem o caso, tem aquele apóstolo de Jesus como um traidor. Judas, o Iscariotes, Judas não traiu Jesus por trair. O que ele ia na alma era uma situação completamente diferente. Os judeus, de acordo com os ensinamentos dos profetas, esperavam um rei que viria libertá-los do jugo dos romanos. O povo esperava e acreditava que o Messias viria para libertá-los, lutar por eles contra o domínio inimigo. Judas sabia que Jesus tinha poderes para isso, e no momento certo ele saberia como agir. Judas tinha a certeza de que se colocasse Jesus no meio dos doutores da lei, no meio dos sumos sacerdotes, no meio dos fariseus, dos publicanos, do governador da Judéia, etc., ele reagiria. Judas sabia que Jesus ia reagir e libertaria seu povo. Foi por essa razão, e colocando o seu plano em ação, que ele entregou Jesus naquela noite tenebrosa no Horto das Oliveiras. Mas o plano de Judas não era o plano de Jesus. E o mestre sublime não reagiu. Quando Judas viu seu mestre, o seu Messias, sem reação, preso, humilhado, julgado, trocado por um reles ladrão e condenado à morte, pregado numa cruz, o desespero do seu coração mergulhou no mar de remorsos e, não suportando o fogo na consciência, partiu, infelizmente, para o suicídio, sem saber que antes de cometer este ato, Jesus já o tinha perdoado. 15 séculos depois desse fato,
renasce na França um espírito que tinha por missão lutar para devolver a honra àquele país ultrajado, devolver o trono da França ao seu legítimo herdeiro. A Virgem de Lorena, a grande Joana d'Arc, apesar da sua pouca idade, encorajada por suas vozes, não recuou 1 milímetro para cumprir a sua missão. Entretanto, a cúpula poderosa, feroz e traiçoeira dos assassinos da chamada Santa Inquisição foi taxada de bruxa, feiticeira, que tinha parte com o demônio, etc. Todas as acusações falsas para poderem levá-la às chamas da fogueira. E conseguiram. Mas ela jamais se acovardou. Pagou na mesma moeda a traição cometida 15 séculos atrás, quando com um beijo entregou Jesus aos poderosos romanos. Joana d'Arc foi a reencarnação de Judas, o Iscariotes. Hoje é um espírito de evolução fantástica. E a humanidade, na sua ignorância, na Semana Santa, tem aquele ato teatral infame de matar o Judas, sem saber que esse espírito hoje é luz pura. Joana d'Arc foi queimada viva por ordem da Igreja Católica, ou, dizendo melhor, daqueles componentes tristes que faziam parte dessa entidade religiosa. Foi queimada como uma feiticeira, como uma herege terrível que tinha parte com o demônio. Essa mesma igreja que tempos depois reconhece o tenebroso erro cometido e a canoniza, elevando Joana d'Arc à glória dos seus altares como Santa Joana d'Arc. E é essa mesma igreja romana que tem como dogma absurdo a infalibilidade papal. A ignorância é a mãe de todas as virtudes, de todas as misérias. A ignorância é a mãe de todas as misérias. Meus amigos, quanta coisa linda tem aqui num assunto como esse. Poderíamos falar muito mais, mas o tempo não nos permite isso. Eu agradeço a atenção de todos e rogo a Nossa Senhora, essa mãe querida, que tanto nos ama, que a sua luz, a luz do seu coração querido, brilhe no lar, na família, no coração de cada um de vocês. Sejam felizes. Nosso destino, não esqueçam nunca, é a luz. Somos herdeiros das estrelas. Muito obrigado. Nossa Senhora vos cubra de graças. Graças a Deus.